Amém, meus queridos. Graças a Deus, estamos aqui para a continuação do nosso estudo que iniciamos numa outra ocasião, onde tratamos sobre o tema de Israel. Nós intitulamos esse nosso estudo de A Conversão de Israel. Nós decidimos dividir esse estudo pelo menos em duas partes, porque são vários temas que nós tratamos. Então, meu desejo era que os irmãos pudessem assimilar aos poucos tudo que nós propusemos. Como eu comentei na ocasião, esse estudo eu havia ministrado alguns anos atrás e não foi feita uma boa gravação do áudio, então eu resolvi tratar sobre esse tema novamente, para nós fazermos aí um registro tanto de áudio como de vídeo, para que depois os irmãos possam acessar e estudar juntamente. Então, retomando com o tema que nós estávamos tratando, nós comentamos, fizemos várias exposições sobre o que aconteceu com Israel ao longo da história, as nações gentílicas que assolaram o povo de Israel, as profecias que falavam disso, onde Deus disse que se Israel quebrasse as suas leis, Deus iria levá-los ao desterro, espalharia eles entre as nações, e falava também do sentimento de antissemitismo que haveria com relação ao povo judeu. Tudo isso foi profetizado, né? Israel seria motivo de opróbrio, de riso, e tudo isso aconteceu, tudo isso se cumpriu. Tratamos também sobre esse problema que Israel tem frente às Nações Unidas, que não tem sido honrado, estimado, respeitado, e isso faz parte também de uma profecia. Isso está lá no livro de Números, se não me engano, onde Balaão disse que ele via Israel como um povo só, isolado, que não seria reputado entre as nações. E nós dissemos na ocasião que nunca isso tem sido cumprido tão literalmente como nos dias de hoje. Depois falamos também da cegueira de Israel, da inimizade que o povo judeu teria com aqueles que receberiam o Evangelho de Cristo, e para isso nós usamos uma parábola para ilustrar, que foi a parábola do filho pródigo, onde nós dissemos na ocasião que há duas formas de você interpretar. Aliás, todas as parábolas possuem pelo menos duas formas de você interpretar. Geralmente elas possuem mais de uma conotação. E a parábola do filho pródigo tem aquela conotação que nós damos, né, onde tipificamos ali o irmão mais velho como sendo Israel, o povo de Israel, e o filho mais novo, o irmão mais novo, tipificando nós, os gentios, que recebemos o evangelho da graça, porque o pai recebeu aquele filho de volta com graça e misericórdia. E aquele irmão mais velho não quis participar daquela festa, você lembra disso? Que é um tipo da inimizade que os judeus têm para conosco, nós os cristãos que somos salvos pela graça. Então, este quadro ali dos ciúmes do irmão mais velho pelo mais novo é um quadro de cegueira espiritual, é um quadro de ciúmes que tem se estendido até os dias de hoje. Na ocasião nós iniciamos o estudo lendo a escritura do apóstolo Paulo, Romanos 11, então eu quero retomar esse estudo, relendo novamente essa mesma passagem, ok? Então vamos ler de novo Romanos 11, onde Paulo fala desse endurecimento, desse nosso irmão mais velho, os judeus. Romanos 11, 25, diz aqui: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Ou seja, alguns judeus, alguns dentre o povo de Israel, aceitou o Evangelho, recebeu Cristo, aceitou o mistério de que Cristo é o Filho de Deus e foi salvo, né? Enquanto outros rejeitaram. Então houve sim um endurecimento, mas foi em parte, né? Aí depois ele diz: até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Ou seja, já não vai ser mais como tem sido nos dias de hoje, um judeu aqui, um judeu ali, alguém que crê em Cristo ou em Yeshua HaMashiach, como eles quiserem chamar. Não, todo Israel vai ser salvo. Israel como nação, como um país. É disso aqui que Paulo está falando para nós. Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou Israel. Nós tratamos na outra ocasião que aquela teologia da substituição que as igrejas criaram
é falsa, e você tem mais uma comprovação disso aqui. Porque isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a igreja. A teologia da substituição tenta converter todas as promessas dirigidas para Israel como sendo para a igreja. Mas Paulo aqui não está falando da igreja. Amém? Está falando do povo de Israel. Isso não vai se cumprir com a igreja, vai se cumprir com o povo judeu. Paulo está se referindo aqui a Israel. Então essa teologia da substituição, mais uma vez, não encontra amparo aqui nessa escritura que nós lemos. Depois Paulo diz mais. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Agora preste atenção no que Paulo aqui vai dizer para nós. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Relembrando mais uma vez aquela figura, não é isso, do irmão mais velho. Ele ficou com ciúmes, né? Porque viu o seu irmão mais novo ser recebido pelo pai, ele não gostou disso, então ele se converteu como se fosse um inimigo ali, praticamente. E isso é uma figura do que os judeus são para nós. Paulo aqui diz: são inimigos vossos por causa da fé que vocês têm, por causa do evangelho, por causa da graça que foi estendida a vocês. Então isso é uma figura daquele filho mais velho ali, que ficou com ciúmes do outro irmão, né? Então isso é uma figura de inimizade, porque os judeus até hoje têm uma inimizade contra nós gentios, cristãos, que recebemos o evangelho, e eles continuam sendo os nossos inimigos até hoje, né? Os judeus ainda continuam cegados, continuam endurecidos. Ok, mas então, irmão Diógenes, como é que é isso? Então esse povo está endurecido, está cegado, é como aquela figueira estéril que não produz frutos. E agora, como é que vai ser o fim desse povo? Eles vão tudo se perder? Essa raça toda vai tudo para o inferno? Não professam o cristianismo, são inimigos do evangelho, porque nós cremos no evangelho, não confessam Cristo, são endurecidos, não produzem frutos, são como uma figueira estéril, então vão tudo para o inferno? Olha só o que Paulo aqui vai dizer para nós agora. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Como assim, irmão Diógenes? Quer dizer que mesmo esse povo não sendo crente em Cristo ou em Yeshua HaMashiach, como nós cremos, quer dizer que eles ainda assim podem ser salvos? É isso que Paulo aqui está dizendo para nós. Não, mas irmão Diógenes, não pode ser, eu não posso crer nisso. Bom, então você também tampouco pode crer na mensagem. Porque se você se lembrar, o irmão Branham disse lá no quinto selo, quando ele pregou, ele disse que aquelas almas que estão debaixo do altar não eram cristãos. Lembra disso? Ele disse que aquelas almas que estão lá não professaram o cristianismo. E ele disse que eram judeus. Eles não se perderam, eles não foram para o inferno. Estão ali sendo guardados, reservados, até que outros se unem a eles, para que depois eles possam ser salvos na ressurreição. Vamos ver como é que o irmão Branham disse isso, lá no quinto selo. Agora, quem são estas almas então? Essa é a coisa seguinte. Quem são elas então, se não são a igreja primitiva? Aquelas almas lá não eram cristãos. Não eram a igreja. Este é Israel que há de ser salvo como nação. Como nação. Todos aqueles que são predestinados, os eleitos, os judeus eleitos. Tem judeus que não são da eleição. Tem judeus que são israelitas, são de sangue israelita, são de Israel, mas não são da eleição, não são predestinados. Agora, esses são Israel eleitos. Esse é Israel, esse é o próprio Israel. Agora, eles são Israel, que está debaixo deste altar. Observem, Israel foi cegado com o exato propósito de nós sermos salvos. Agora, quem o cegou? Deus. Deus cegou os seus próprios filhos. Então veja, o irmão Branham, ele disse que aqueles judeus ali não eram crentes. Eles não tinham o testemunho de Cristo. Eles nunca professaram que Jesus Cristo era o Messias, que veio e que cumpriu as Escrituras. Eles não aceitaram. Mesmo assim, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo tido um testemunho de Cristo, eles não se perderam, né? Ele vai dizer mais. Agora, lembre-se, o que foi isto? Eles foram mortos por amor da palavra de Deus, não por testemunho de Cristo, não por amor do testemunho de Cristo. Por que isso? Porque eles não creram em Cristo. Eles eram nossos inimigos, segundo o Evangelho, mas aqui o irmão Branham está dizendo que essas almas que ali estão não se perderam. E essas almas, disse o irmão Branham,
são desde o tempo da crucificação de Cristo até o dia em que todo Israel será salvo. Todos eles estarão para lá. Uns irão para lá. Os que são da eleição. Certo? Vocês entenderam isto? Mas lembre-se, a igreja entra também. Os mártires da igreja foi por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo. Mas esse não tinha esse testemunho. Mas estes não tinham o testemunho de Jesus Cristo, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Só isso, só por esse testemunho. Então veja, mesmo não tendo o testemunho de Cristo, eles não se perderam, porque eles eram da eleição, eles eram predestinados. Mambrana, ele disse que embora eles não fossem crentes em Jesus, aquelas almas não estavam perdidas ou condenadas ao inferno. E eles estavam ali então apenas esperando, aguardando salvação, até que os outros que deveriam ser mortos como eles se juntassem ali, se reunissem a eles. Então aqueles, disse o Mambrana, eram judeus que haviam simplesmente seguido com o seu judaísmo ao pé da letra. Ainda na mesma mensagem, o quinto selo. Eles se mantiveram ao lado da palavra de Deus. Eles eram judeus, eles tinham sua lei, eles permaneceram com ela. E essas almas que foram martirizadas agora, por aqui, judeus legítimos e verdadeiros por ali, que tinham seu nome no livro, ou seja, eram da eleição, eram predestinados. Mas eu volto a dizer, alguns dentre Israel não são da eleição, não são predestinados, nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Mas esses aqui tinham, que viveram uma vida certa e fizeram certo, viveram o judaísmo ao pé da letra. Mesmo sendo crentes em Cristo, mesmo professando a Cristo. Mas como é que é isso, irmão Diógenes? Como que Israel será salvo se foram os próprios judeus que mataram Jesus? Você lembra que o Mambrana usava a figura de José? Assim como José perdoou seus irmãos que tentaram matá-lo e depois o venderam como escravo, assim Jesus também irá perdoar os judeus que o crucificaram. Pois essa é a mesma figura. Exatamente o que José fez com seus irmãos, em tipo, é o que Cristo vai fazer com esses judeus. Mesmo eles tendo tentado matá-lo, porque não conseguiram. Nosso Senhor ressuscitou. Amém? Graças a Deus. O Senhor vai voltar com esse povo com graça e misericórdia. Por que isso? Por causa do amor que Deus tem para com os patriarcas, segundo a eleição. Deus fez uma promessa para esse povo. São o seu povo, são a sua raça eleita, são aqueles que, como disse Paulo, têm dons, têm uma vocação, Deus os chamou. Então, os dons e a vocação são o quê? Sem arrependimento, são irrevogáveis. Então, mesmo sendo o teu inimigo por causa do evangelho, porque não creem como você, aqueles que pertencem à eleição, dentre os judeus, segundo a eleição da graça, eles vão ser salvos porque Deus fez uma promessa para eles. Então isso, queridos, até serve um pouco de alerta para todos nós, para você, principalmente para algum cristão, que se diga cristão, e que nutre algum pequeno sentimento de antissemitismo, ou que despreza Israel, despreza o judeu. Tome muito cuidado, querido, porque com base no que nós estamos vendo aqui, é mais fácil um judeu ser salvo, mesmo sendo ele teu inimigo, do que você querer ser salvo sendo inimigo de Israel. Ficou chocado? Quer que eu repita? É mais fácil para um judeu ser salvo mesmo ele te odiando do que você querer ser salvo só porque você alega ser um cristão, mas ao mesmo tempo odiar um judeu. Porque aqui Paulo está mostrando que Deus atuou com graça e vai atuar com graça com este povo. Foi por isso que Paulo disse aqui, não presumais, não é isso? De vós mesmos. Tenha muito cuidado. Porque essas almas aqui não professaram Cristo, esses judeus não professaram o cristianismo e eles vão ser salvos. E ao longo das eras, muitos que professaram o cristianismo sequer vão estar ali entre eles para receber sua salvação. Depois, Paulo vai dizer mais aqui. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, nós gentios era como aquele povo insensato, como aquele filho pródigo da parábola, que tomou sua parte da herança e foi embora, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia.
à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, pense duas vezes antes de dizer que Deus será injusto em salvar todo Israel, mesmo sendo hoje nossos inimigos, por causa do Evangelho. Porque você também no passado era um inimigo de Cristo, e Cristo morreu por você mesmo assim. E a mesma graça, a mesma misericórdia que Ele demonstrou por mim, por você, para todos nós gentios, pagãos como éramos, Ele vai demonstrar essa mesma graça, essa mesma misericórdia para com o povo de Israel. A mesma misericórdia que Ele demonstrou para nós, vai demonstrar, vai estender isto para eles. Então o que Paulo está tentando dizer para nós aqui é de que foi necessário que houvesse uma rebelião por parte de Israel para que a graça chegasse até nós os gentios. Foi necessário uma rebelião, um endurecimento, uma apostasia entre eles rejeitaram o Cristo, para que hoje essa graça se estendesse a nós e a aliança que Deus firmasse agora fosse também estendida a nós. Mas nós sabemos que Deus vai um dia voltar as costas para nós gentios e vai se voltar outra vez para Israel. E o que vai provocar isso vai ser também uma apostasia. Se foi uma apostasia que fez Deus virar as costas para Israel e se voltar para nós, será uma apostasia da nossa parte que vai fazer Deus virar as costas para nós e se voltar outra vez para Israel. Vai ser exatamente a mesma coisa. Vai chegar um ponto em que a apostasia das igrejas cristãs vai atingir um clímax, vai chegar um ápice com a igreja mundial, com o anticristo reinando por todo o mundo e principalmente pela crucificação da palavra. Porque o que fez Deus virar as costas para os judeus e se voltar para nós gentios foi porque eles crucificaram Cristo na carne. E o que vai fazer Deus se voltar definitivamente para os judeus e virar as costas para as igrejas gentílicas é porque elas também farão um sacrifício, também farão uma crucificação, melhor, mas será da palavra. E convenhamos, a crucificação da palavra deste dia é muito pior do que a crucificação da carne. Porque, embora aqueles judeus tenham crucificado Jesus Cristo na carne, todos aqueles que depois se arrependeram puderam ser salvos. Mas nesta hora, quem resolver crucificar a palavra não poderá ser salvo. É bem diferente. Consegue ver a diferença aí? Eu lembro que ontem mesmo alguém escreveu um jornal em um dos meus vídeos, um crítico, fez duras críticas a William Branham, chamando de falso profeta e que o seu ensino estava tudo errado. Esse senhor teria sido melhor se ele tivesse ficado em silêncio. Ele ali crucificou a palavra no meu entendimento. Ok? Então você tem que ter muito cuidado. Então essa apostasia que vai acontecer é que vai chegar um momento em que Deus vai dizer, olha, atingiu o cálice, né? Chegou no limite. Então Deus se volta novamente para os judeus. Enquanto isso não acontece, né, Israel está aqui, mesmo com o seu endurecimento, servindo a Deus da sua forma, guardando o judaísmo, tentando praticar a lei, os seus rudimentos. Né? Você sabe que nesse instante os judeus estão tentando de todas as maneiras aí edificar um outro templo, um terceiro templo, já tem a planta já está pronta, já sabe mais ou menos onde eles vão colocar ali. Eles já têm todos os utensílios prontos, confeccionados, o sacerdócio levita também já está pronto, já está treinado, inclusive já andaram fazendo alguns sacrifícios, sim, já queimaram alguns sacrifícios para fazer alguns ensaios, só não pode fazer lá no mesmo local onde fica lá a cúpula da rocha, que é o monte do templo. Quando Israel, em 67, na Guerra dos 6 Dias, retomou Jerusalém, eles tiveram que ter reservas com relação ali àquele complexo da cúpula da rocha, do templo, porque existe um tratado de paz ali, e eles têm que seguir esses termos, que eles têm com a Jordânia. Então, Israel não pode fazer nenhuma cerimônia religiosa naquele local. Eles podem entrar no complexo, só não podem orar, não pode fazer nenhuma liturgia, nenhuma celebração, né, nenhuma cerimônia religiosa. Mas em frente do monte do templo, os judeus ortodoxos já tem ali queimado holocaustos, tudo. Eles estão fazendo isso. Estão apenas aguardando o momento quando será permitido a eles construir um templo ali. Se não for agora em nossos dias, será depois, durante o tempo lá da grande tribulação, quando houver aquela apostasia entre os gentios, definitivamente, como eu disse, com o domínio mundial do anticristo. Certo? Agora veja, queridos, quando ocorrer essa apostasia, então, das igrejas gentílicas,
quando Deus vai se voltar para Israel, antes que isso aconteça, antes que venha a apostasia, antes que ocorra a grande tribulação, com o reinado do anticristo, nós entendemos, o Umbanda nos ensinava assim, que a igreja será arrebatada. A noiva que é tirada da igreja será arrebatada. Então será nesta ocasião que Deus se volta para os judeus, e também será nesse tempo que Deus vai enviar para aqueles judeus 2 profetas, Moisés e Elias, que vai pregar a mesma mensagem que o Elias dos gentios pregou para nós. Eles não vão pregar judaísmo, não vão pregar a lei, vão pregar Cristo para eles. Será a mesma mensagem. Deus vai enviar esses profetas para Israel, para preparar um povo ali, que serão aqueles que serão remanescentes dentre eles que vão ser eleitos, são eleitos melhor, e vão ser salvos por causa da eleição, receberão aquela mensagem, será como um selo, eles serão 144 mil que vão ser selados, né? Então, Cristo vem e depois leva este povo, estes judeus remanescentes que vão ser salvos, para se unir a nós, que estaremos lá, nos ares, com o Cordeiro, com Cristo, com o nosso Rei. Ele já é Rei, antes que ele venha reinar na terra, já será nosso Rei lá, né? Nós estaremos lá, a noiva de Cristo estará lá, com o noivo, e ele vai chamar esses judeus para se unir a nós, para que depois ele venha reinar com todos aqui na terra, no reinado milenial. E Jesus, ele contou uma parábola. Ele contou uma parábola para ilustrar tudo isso. O momento em que a noiva é arrebatada, e que ele depois se volta para Israel, para selar um povo, para depois juntar com a noiva e depois trazer os touros de volta. E a parábola que Jesus usou para contar, para ilustrar tudo isso, foi a parábola das 10 virgens. Isso mesmo. Vamos ler isto? Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte, e a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ok, meus queridos, nós sabemos perfeitamente que o Mombrana, ele usou esta parábola para nos dar uma mensagem que nós cremos que foi revelada divinamente a ele por Deus. Mombrana ensinava, com essa parábola, que haveria um povo que seria tirado das igrejas, das denominações, o qual seria a noiva de Cristo. E ele tipificava essa noiva com aquelas virgens sábias, as remanescentes. Não é isso? Enquanto que as outras virgens, as nécias, elas tipificam esses que se dizem cristãos, mas que não foram regenerados pelo óleo do Espírito Santo, representado ali pelo azeite, e não foram selados para sua adoção. Então esses, portanto, não vão subir no arrebatamento. Aquelas virgens nécias não sobem, ainda que sejam virgens, né? Eram cristãos e são salvos, né? E dessa forma nós vemos que, em termos gerais, o Mombrana usou essa parábola para dar a ela a mesma aplicação até que outros no seu tempo, outros estudiosos, teólogos, pregadores também estavam dando, embora Mombrana tenha usado aqui uma abordagem um pouco diferente dos outros. Então, alguns interpretam que realmente aquelas virgens da parábola tipificam a igreja, lembrando as próprias palavras de Paulo, que disse que estava preparando um povo como uma virgem preparada a um único esposo, Cristo. Lembra disso? Vamos ler. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, eles pegam essa figura da virgem e dizem: aquelas virgens da parábola são como essa virgem que está sendo preparada para o noivo, quando ele vier para buscá-las. E Mombrana resolveu também interpretar essa parábola dessa mesma maneira, embora eu disse que ele usou uma abordagem um pouco diferente. O que para nós está tudo bem.
porque ele tinha uma mensagem de Deus, ele foi dirigido por Deus para interpretar essa parábola desta maneira, e para dar essa adequação e essa aplicação que ele deu. Tudo que o seu profeta fez, então, foi usar todas as escrituras que estivessem ao seu alcance para poder ilustrar para a noiva, para a igreja desse tempo do fim, a mensagem que foi revelada a ele divinamente e por inspiração também. Nós cremos que ele era um profeta, ele foi inspirado a ensinar a nós tudo o que ele nos disse. Então ele utilizou essa parábola para falar disso, o qual é bíblico, é escriturístico, porque você sabe que realmente existem alguns que se dizem cristãos e que até possuem aí uma forma de piedade, como Paulo disse que aconteceria, mas que não são de fato o noivo, porque não possuem a revelação da palavra que é dado pelo Espírito Santo e que é tipificado por aquele azeite das lâmpadas, né? Então nós sabemos que Umbanda fazia disso até um quadro dessa era de Laodiceia, porque aquelas virgens que não têm azeite, elas teoricamente elas têm que ficar no escuro, porque não tem óleo suficiente. E é exatamente essa condição que está a igreja de hoje. A igreja de Laodiceana é cega, pobre, miserável, cega e nua. É um quadro espiritual perfeito que Umbanda usou daquelas virgens nécias como tipo para ilustrar as religiões, principalmente a igreja organizada desse tempo do fim. Mas as virgens sábias, elas tipificam aqueles que foram iluminados com a revelação do alarido da meia-noite, que seria dado nesse tempo do fim, enquanto que as demais recusam a mensagem, ainda que se digam cristãos. Não teriam a revelação e a perfeita compreensão da palavra. Então, o que o Umbanda fez com essa parábola foi uma forma também de dar uma distinção para nós entre a igreja natural e a igreja espiritual, para discernir aquela que é a vinha verdadeira e a vinha falsa. De uma certa forma, ele poderia usar essas figuras das virgens, as sábias e as nécias, para tipificar esses dois tipos de grupos religiosos. Tem a vinha verdadeira e tem a vinha falsa. E ele também usava essa parábola para ilustrar uma outra revelação que foi dada ao Senhor, dado pelo Senhor ao Umbanda, de que existem três classes de crentes. Tem o crente, tem a noiva, mas tem os manufaturados, tem os incrédulos. Ele podia usar essas figuras das virgens sábias e nécias para tipificar tudo isso. Veja, nós entendemos tudo isso muito perfeitamente. E como nós já dissemos no outro estudo, o Umbanda às vezes pegava uma escritura ou mesmo uma parábola e ele podia fazer adequações da sua própria mensagem, conforme o que ele recebia de Deus para transmitir essa mensagem para a igreja. Embora ele fizesse essa adequação, ele não estaria com isso negando algum outro sentido que aquela escritura ou que aquela parábola pudesse ter. Ainda que ele se focasse apenas em um sentido, em uma única conotação, ele não estava com isso negando uma outra possível conotação ou interpretação, invalidando uma outra interpretação ou sentido que aquela mesma escritura ou parábola possuísse. Então, ainda que ele se focasse, da mesma forma como alguns ministros também se focaram, naquela interpretação daquela parábola que ele deu para as 10 virgens, isso não anularia algum outro sentido que aquela mesma parábola pudesse ter. Porque, na verdade, meus queridos, essa parábola aqui, ela também possui uma outra possível conotação. Sim. Umbanda, ele usou essa parábola para se referir à noiva. E como nós dissemos, está tudo bem, não há nenhum problema, isso é bíblico, né? Embora ele não fez da mesma forma como outros. Umbanda foi mais completo do que outros. Porém, essa parábola, na verdade, visto por um outro ângulo, pode não estar tratando exatamente da noiva. E talvez nem fosse esse o propósito de Jesus quando ele contou essa parábola. Uma outra conotação que pode ser atribuída àquelas virgens seria para com o povo de Israel. Isso mesmo, aquelas 10 virgens tipificam ali o povo judeu. E há uma certa dificuldade para alguns assimilarem isto, em razão de haver também até um sério problema de tradução aqui. E esse problema de tradução dificulta consideravelmente a uma aplicação mais justa e correta que poderia ser dada para essa parábola. Isto porque, segundo alguns tradutores,
quando essa tradução foi feita, uma palavra que estava ali, em algum momento ela foi removida e deixada de fora. E das cópias posteriores, das outras traduções que foram feitas, ela ficou sem essa palavra. E essa única palavra, ela poderia fazer toda a diferença na sua interpretação. Porém, existe aí já algumas traduções que estão colocando de volta essa palavra no seu lugar. Existem algumas traduções que fizeram isto. Eu encontrei no início uma tradução de James Moffat e depois acabei encontrando outras. E ao fazer a sua tradução, Moffat colocou na sua tradução aquela palavra de volta no seu lugar. Nós não temos a tradução de Moffat da Bíblia para o português. Não sei se foi feito, acredito que não. Mas eu encontrei uma tradução para o inglês. Eu encontrei um arquivo digital e eu fiz uma tradução aqui de como que Moffat apresentou. Veja como é que está aqui na tradução de James Moffat em Mateus 25. Ele traduziu assim: então o reino dos céus será comparado a 10 moças solteiras que tomaram as suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo e a noiva. Isso mesmo, a palavra noiva estava lá e em algum momento foi tirado. Então, de acordo com essa parábola, o noivo já estava casado. Ele já tinha sua noiva, já tinha sua esposa. E ele não estava indo de encontro a 10 virgens para casar-se. Mas muitos, inclusive dentro da mensagem, estão interpretando que aquele noivo estaria indo de encontro àquelas virgens para casar-se com elas. Ainda que se trate de uma parábola que, como nós sabemos, tem todo o seu simbolismo, como de costume, em momento algum, queridos, Jesus estava aqui insinuando alguma espécie de união poligâmica. Aliás, nos dias de Jesus, eu creio que a poligamia quase não existia mais. Nos tempos de Moisés, a poligamia já não era mais incentivada. Então, Jesus aqui não estava insinuando que aquele noivo iria se casar com 10 mulheres prometidas a ele. Ele, de acordo com a parábola, de acordo com algumas traduções, ele, o noivo ali da parábola, já estava casado, já estava com a sua esposa, já estava com a sua noiva. Então ele não estava dizendo que ele iria se casar com as 10 virgens. Tanto é que, se você for prestar atenção, em nenhum momento a parábola diz que as 10 virgens são noivas do noivo. Isso é uma dedução que se faz. Porém, é exatamente assim que alguns estão interpretando. Quando literalmente se pensa que esse noivo estaria chamando essas virgens para casar-se com elas, e porque algumas se atrasaram, então resolveu casar-se apenas com aquelas que ele considerou ser pontuais quando ele as chamou. Então, se esse noivo aqui não estava chamando virgens para contrair matrimônio, uma vez que ele já possui esposa, então veja, queridos, que dentro desse novo contexto aqui, essa conotação que é atribuída às virgens sábias como um tipo da noiva de Cristo já perderia um pouco o seu sentido. Por causa desse problema de tradução aqui, Moffat até colocou uma nota de rodapé na sua Bíblia. Olha só, para tentar esclarecer isto. Ele escreveu aqui: a expressão "e a noiva" está adicionada nas versões latina, síria, etc. Há outras Bíblias que mostram a tradução correta dessa passagem. Há várias outras Bíblias. A sua missão, aqui ele vai dar a explicação dele do porquê. Por que tiraram essa palavra? Talvez acontecesse pelo fato da igreja posterior sentir que somente Jesus, como noivo, deveria ser mencionado. E eu creio que talvez faça sentido isso que ele disse. Porque na parábola é o noivo realmente quem se expõe mais. A noiva, a esposa dele, está como que em segunda cena, digamos assim. Está um pouco ocultada, escondida. Mas veja que ele disse aqui que há outras traduções da Bíblia. Ele disse que as traduções latinas, e quando ele fala a tradução latina, de qual tradução que ele está falando? Está falando da Vulgata, de São Jerônimo. Aquela tradução que ele fez do grego para o latim vulgar, porque tem o latim clássico e tem o latim do vulgo, que o povo fala. Então eu fui lá na tradução da Vulgata, que é uma tradução da Bíblia romana, lá do século IV, 381, 84. Veja como é que São Jerônimo traduziu aqui. Ele tinha os textos gregos e fez a sua tradução para o latim. Então será semelhante o reino dos céus a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a receber o esposo e a esposa. Então o esposo vem e chama as virgens para se unir a ele e à esposa.
Há outras Bíblias, como ele disse, as Bíblias sírias. Eu encontrei uma outra tradução também da Bíblia aramaica, a Bíblia aramaica no inglês comum, no inglês simples. E não se esqueça que aramaico era o idioma de Jesus. Quando ele contou essa parábola, ele a contou em aramaico. Veja como é que está lá no aramaico. Então o reino dos céus será comparado a 10 virgens. As mesmas tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo e da noiva. Assim está na Bíblia aramaica. Também achei uma outra tradução aqui, Bíblia Douay-Rheims, nem sei se pronuncia assim. Veja como é que está lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo e da noiva. É isso, queridos. Inclusive, essa parábola aqui das 10 virgens, ela só aparece no Evangelho de Mateus. Você percebeu isso? Nos outros evangelhos não aparece. Por que só em Mateus aparece? Porque esse Evangelho de Mateus foi escrito exclusivamente para o povo judeu. O autor tentou de todas as maneiras convencer de que aquele Jesus de Nazaré era o Messias que Israel estava esperando. E é por isso que essa parábola só aparece nesse evangelho, porque foi escrito para os judeus e essas virgens aqui está tratando de Israel. Tanto é que esse evangelho de Mateus, ele foi escrito originalmente em hebraico. Depois foi feita uma versão para o grego. Então, se nessa parábola o esposo já estaria com a sua esposa, isso então significa que dentro dessa nova conotação aqui, a igreja já estava arrebatada. É isso mesmo. Aqui nessa parábola, queridos, o arrebatamento já aconteceu. A noiva gentílica já está com o noivo. Então, quem são essas virgens aqui? Você nunca vai conseguir entender ou saber o que elas são se você não conhecer um pouco daquelas antigas tradições judaicas, de como que era celebrado o casamento, porque do contrário você vai correr o risco de tentar compreender um livro de conteúdo oriental com uma mentalidade ocidental. Então, vamos procurar entender um pouquinho só como é que eram os casamentos, como é que era feito as cerimônias religiosas lá no Oriente, no tempo de Jesus. Vamos apenas resumir aqui em traços gerais, porque podia haver variações, poderia haver uma flexibilidade, mas de lá para cá alguma coisa eles mantêm, alguma coisa os judeus já mudam. Mas como que era feito? Primeiro era feita uma cerimônia de noivado, o casal se tornava noivo e depois em tempo havia um preparativo para que depois o casamento fosse consumado de fato. Neste primeiro noivado se assinava um documento. Se a moça resolvesse namorar alguém já era adultério, porque praticamente já estavam casados, ainda que não fosse consumado o casamento. Quando o casamento era marcado, a data do casamento era marcado, então o noivo ia até a casa do pai, onde a noiva até então ainda continuaria morando. O noivo vai até a casa do pai da noiva com seus acompanhantes, que eram jovens, solteiros, moços, e então chegando na casa do pai da noiva, lá nessa casa do pai era feito o casamento. Ali era feita a cerimônia. Dali então saíam o noivo com a noiva, e junto com a noiva também saíam as suas virgens, que eram acompanhantes, eram damas de honra. E elas faziam uma procissão, digamos assim, noturna, porque isso era feito de noite, e eles saíam da casa do pai, e o noivo levava a sua esposa até a casa que ele construiu para ambos morarem durante o tempo do noivado. Chegando lá na casa do casal, então era feita uma festa que geralmente durava aí uma semana. Então eles faziam uma procissão noturna pelas ruas, o noivo com a sua noiva, com a sua esposa já casada, e atrás deles seguiam os amigos do noivo e os que serviam o noivo, os seus jovens, os seus moços, e as moças, as virgens da noiva, da sua esposa. Em termos gerais, era assim que era celebrado o casamento. De lá para cá, é provável que os judeus tenham mudado alguma coisa. Então, as virgens da noiva, geralmente elas eram as últimas a entrar lá nas bodas. O noivo ele tinha os seus acompanhantes, que eram moços, e a noiva tinha as suas donzelas, que eram solteiras e virgens. E até hoje, como eu disse, os judeus ainda celebram alguma coisa, mudando aqui uma coisa aqui ou ali. Portanto, Jesus não estava ali pregando poligamia. Porque, embora os judeus façam alguma coisa parecida até hoje, em nenhum momento, numa cerimônia judaica, você vai ver
o esposo se casando com as donzelas da sua noiva, com as virgens da esposa. Não. E nem tampouco Jesus, quando contou esta parábola, estava sugerindo isso. E muito menos entenderam dessa forma quem estava ali ouvindo, porque quem ouviu Jesus contar esta parábola entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando, porque ele estava pegando ali elementos que era corriqueiro deles. Embora, muito provavelmente, eles não estavam entendendo o simbolismo daquela parábola que ele estava contando. Mas os elementos, todos estavam entendendo. Ninguém estava interpretando que Jesus estava pregando poligamia ali. Mas como é que foi? Como é que estão interpretando hoje? Dessa forma, né? Que o noivo queria se casar com 10 virgens. Então veja que Jesus não estava contando uma parábola para ilustrar ali poligamia. Ele está apenas expondo, usando elementos corriqueiros, como eu disse, do dia a dia, para ilustrar uma mensagem. Então, esse costume oriental, né, da noiva ter as suas virgens, não era nos dias de Jesus, era muito mais antigo, de séculos antes. Inclusive, tem registro na Bíblia de como que era feito esse casamento. Você pode ver um registro disso lá no Salmo 45, que é um salmo messiânico. O Salmo 45 fala do reinado milenial, quando o rei estiver reinando com a sua noiva, que é a figura da igreja, a sua rainha. Veja como é que está lá no Salmo 45, verso 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Essa filha do rei somos nós, é a noiva, é a rainha, é a igreja. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei, que é o nosso noivo, nosso Cristo. As virgens, suas companheiras que a seguem, são trazidas à tua presença. Então veja, sempre existiu essa prática da noiva ter as suas virgens que acompanham. Essas virgens apenas faziam companhia à rainha, mas elas não eram noivas do rei. O rei não casava com as virgens da rainha. E da mesma maneira, as virgens da parábola não se casam aqui com esse noivo porque esse já está casado. Na parábola ele já tem a sua esposa, elas são chamadas para se unir ao esposo e à esposa, segundo essas traduções que eu li para você. Então, mas irmão George, é apenas uma parábola, por isso que a igreja é tipificada por várias mulheres. Meus queridos, na Bíblia, a noiva de Cristo sempre foi representada por uma mulher, não por 2, ou 5, ou 10, 15 ou 20, sempre foi uma mulher. Está bem? Então Jesus não estava dizendo que esse noivo estava comprometido com 10 mulheres, mas porque 5 não chegaram pontualmente, então resolveu casar somente com as outras 5 que estariam preparadas. Não. O ocidental quer interpretar um rito oriental com uma mentalidade ocidental, mas isso não vai funcionar. Então eu espero que agora você já consiga entender de quem essas virgens aqui estão se referindo, dentro dessa outra perspectiva aqui que eu estou apontando para você. Eu disse e repito, há 2 formas de você interpretar as parábolas. Mamãe deu aquela interpretação que está correta, é bíblica, é escriturística e foi revelada por ele. Mas há uma outra adequação. Toda escritura tem uma outra forma de você ver. Essa aqui é uma outra conotação. Então, segundo essa nova conotação, na qual aqui nós estamos adentrando, essas virgens aqui são o povo judeu. Seria aqui Israel como nação. Porque aqui o arrebatamento da noiva gentílica já aconteceu, e quando isso suceder, Jesus ele descerá com alarido também, com um clamor, para chamar agora Israel para sua conversão. Aquelas virgens remanescentes, porque eram 10 e no fim ficaram só 5. Essas que restaram, as 5, as remanescentes, é a figura do remanescente judeu que vai ser salvo. É a figura dos 144.000 judeus remanescentes que serão selados para a sua redenção, para a sua expiação, diante lá do grande trono branco, diante da grande tribulação, melhor. Então as virgens nécias seriam quem nesse caso? Que não tinham óleo, né? Porque você lembra que foi dito a elas, vão procurar os vendedores de azeite para comprar óleo. Quem seriam esses vendedores de azeite? Também poderiam ser uma figura do Moisés e Elias, porque eles estarão pregando a mensagem, porque será a mensagem dele que vai ungir, que vai selar, né, aqueles 144.000. Quando aqueles profetas forem mortos e os seus corpos forem expostos na praça, como está escrito lá em Apocalipse, né, porque eles vão ser martirizados, então quando isso acontecer, não vai ver mais como alguém ouvir a mensagem deles. Então o selo vai expirar.
Eu creio que quando eles partirem, quando eles morrerem, os 144 mil já estarão selados. O selo já vai expirar. Assim como vai expirar um dia o selo para a noiva gentia, também vai expirar para os judeus. E aqueles que não receberam a mensagem daqueles profetas serão como aquelas virgens nécias ali. Eles não foram selados, eles não vão herdar o reino, né? Não vão ser arrebatados. Então, nessa parábola, não foi dito que as virgens nécias voltaram com lâmpada, com óleo nas suas lâmpadas. Não foi dito ali que elas conseguiram. E talvez elas não conseguiram. Porque se quisermos usar a figura dos vendedores de azeite como Moisés e Elias, elas não vão encontrar. Eles não vão receber a mensagem, será tarde para eles, não vão receber o selo e eles não vão ser salvos. Então essas virgens nécias tipificam quem? Aqueles judeus ali, porque são virgens, eles continuam guardando o judaísmo, vão praticar os seus sacrifícios, porque o templo já vai estar ali instituído, e eles vão achar que tudo isso já é o suficiente para Deus. Vão guardar as leis, as festas, os sábados, e vão achar que para Deus tudo já é o suficiente. Mas Deus enviou para eles 2 profetas. E eles vão rejeitar aquela mensagem, eles recusarão ouvir aqueles profetas. No entanto, cada filho da casa de Israel que der ouvidos à mensagem daquele dia, do seu Elias e do seu Moisés, eles serão selados. Enquanto que os outros que não são como aquelas virgens nécias, né? Eles são virgens, praticam o judaísmo, mas eles estarão vivendo ali do clarão de uma era passada. Então eles não vão poder receber a sua redenção. Vai expirar o selo para eles. Então veja, dentro daquela abordagem que o Mambrano usou dessa parábola, ele dizia que essas virgens nécias, elas seriam salvas depois na segunda ressurreição, porque eram virgens, eram crentes, certo? Mas não ficaram com toda a palavra. Então eram filhos, mas não foram adotados, não receberam adoção, porque o Mambrano dizia que tinha que ser o tipo certo de filho. Ele usava a parábola também para ajudar a ilustrar esse ensino que Deus lhe deu. E ele disse que esse povo depois também vão ter uma chance, eles vão ser salvos, mas só depois do reinado milenial. Lá em Apocalipse 20, verso 12, fala que diante do trono branco vai ser abertos os livros, o livro da vida e o livro das obras. E alguns que não tiverem os seus nomes encontrados no livro da vida irão para o inferno. Quando diz isso é porque alguns terão seus nomes. Quem são esses que teriam seus nomes lá? Aí o Mambrano diz, são essas virgens, ainda que nécias, mas eram virgens. Seus nomes estavam lá. Então Mambrano usava essa parábola para até ajudarmos a entender essa escritura. O que está correto, está perfeito, dentro dessa conotação. Mas como eu disse, há uma outra conotação. E nessa outra conotação, você não poderia ver essas virgens nécias como um povo que poderia futuramente ser salvo. Não. Porque você não pode esquecer, aí você tem que pegar todos os elementos da parábola. Aquele noivo, quando as virgens batem na porta, para pedir para entrar, o que o noivo diz ali para elas na parábola? Em verdade vos digo que não vos conheço. O noivo diz isso para aquelas virgens nécias. Então, você tem que entender isto. Jesus jamais dirá, não vos conheço, para um povo que ele de antemão conheceu e predestinou. Ele jamais vai dizer, não vos conheço, para quem é da eleição, para quem é da predestinação. Essa palavra não vos conheço somente vai ser dirigido para aqueles que realmente, de fato, não vão herdar o reino, não vão entrar no reino. Veja como Jesus disse lá em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, possivelmente diante do grande trono branco. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esses de fato não são realmente conhecidos por Deus como alguém que levasse consigo os genes e atributos de Deus como seus filhos. Deus não os conhece como aqueles que tiverem em Cristo uma representação. Portanto, dentro desse contexto aqui, essas virgens nécias são o quê? Semente da serpente. Não é só entre os gentios que é filhos do diabo, entre os judeus também há uma semente da serpente. Essas virgens nécias, a quem o noivo dirá, nunca vos conheci, ele não estará mentindo, ele de fato nunca os conheceu como filhos da eleição. Não eram semente de Deus, não eram genes de Deus.
Ainda que eles fossem praticantes do judaísmo, ainda que eles fossem israelitas de sangue judeu, circuncidados, mas eram semente da serpente, filhos da perdição. Por isso que ele vai dizer para esses, não vos conheço. Ele não está ali dissimulando. Ele não vai dizer, não vos conheço, e depois lá vai dizer, eu os conheci, eu estava só brincando. Não vai fazer isso. De fato, para este povo aqui, para as virgens nécias, ele de fato não os conhece como filhos da eleição. E o Mambana disse que há entre judeus também alguns que não são. O quinto selo, ele fala isso. Há um bando de judeus que são renegados, que é aquela figura das virgens nécias, dentro dessa conotação que estamos apresentando aqui. Exatamente como há gentios da mesma maneira. Há filhos da perdição entre os gentios, há filhos da perdição também entre os judeus. Mas o verdadeiro judeu, Deus pôs seu nome no livro antes da fundação do mundo. Mas para esses a quem o noivo vai dizer, não vos conheço, nunca tiveram o seu nome no livro da vida. Por isso que são virgens nécias, ainda que guardassem a lei, ainda que eram judeus que seguissem até o judaísmo ao pé da letra, mas não eram da eleição. Nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Veja como é que Paulo explicou sobre isso, lá em Romanos 9. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Pode ser de Israel, pode estar lá na nação de Israel, vivendo lá entre eles. Pode ser um judeu muito devoto em suas atividades, em seus programas religiosos, no seu judaísmo, no cumprimento com as leis, com os seus rudimentos, com as ordenanças. Pode ser alguém de Israel mesmo, de sangue israelita, mas não quer dizer que são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então o apóstolo Paulo, ele disse que ainda que sejam muitos que são da descendência de Israel, é só um remanescente que vai ser salvo. Ele diz só um remanescente vai ser salvo. Romanos 9, 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Os outros não vão ser salvos. Por quê? Porque são virgens nécias. O noivo vai dizer, não vos conheço. Mas eu era israelita. Mas não são todos que são israelitas segundo a carne que são filhos de Deus. São os filhos da promessa, são os da eleição. Filhos espirituais. E esses filhos espirituais não são nem judeus, nem gentios. São filhos de Deus. Simplesmente. Então, queridos, como nós sabemos, esse remanescente será de 144 mil. Que Paulo fala aqui que vai ser salvo. Portanto, nem todo judeu será salvo. Ainda que ele guarde a lei, ainda que ele cumpra o judaísmo ao pé da letra. Então, quando o noivo negar a entrada a esses, alegando que não os conhece, ele não vai depois futuramente voltar atrás e salvar eles lá no trono branco. Porque ele de fato não os conhecia como filhos da eleição, visto que estes não eram filhos da promessa de Deus ou filhos de Deus, ainda que fossem judeus segundo a carne. Então, como as virgens sábias não se casam com aquele noivo, eu creio que você já entendeu, e seria ao mesmo tempo um tipo do remanescente judeu que vai ser salvo, então tal conotação, embora não fosse usada nenhuma vez pelo irmão Branham, isso não cria nenhum conflito com a sua própria mensagem. Visto que o próprio irmão Branham disse em várias ocasiões que os judeus também não fazem parte da noiva. Você lembra disso? Essas virgens não se casam com o noivo. São as virgens sábias. O remanescente das virgens tipifica o remanescente judeu que vai ser salvo. Essas virgens não se casam com o noivo, porque o noivo na parábola já está com a sua noiva, você já entendeu. E se elas tipificam os judeus vão se casar com o noivo? Mambana disse que os judeus aqui, esse remanescente, não se casa com o noivo, não faz parte da noiva. Vamos ver alguns sermões onde ele trata disso. Perguntas e respostas sobre Hebreus número 1. Observe a tribo de Judá, 12.000, Ruben, 12.000 e assim por diante. Gad, 12, Naftali, e por todo o caminho até Asser, Zabulon e todas estas 12 tribos de Israel. E 12 vezes 12 são quanto? 144 mil. Estes são os 144 mil judeus, não gentios. Judeus. Não tem nada a ver com a noiva. Exato. Exatamente como aquelas virgens sábias que não tem nada a ver com a noiva, porque o noivo não se casa com aquelas virgens. Elas são tipo dos 144 mil.
Então, segundo essa outra conotação aqui que nós estamos avaliando, para aquela parábola, as virgens sábias não são tipo da noiva, mas do remanescente judeu que será salvo na tribulação e que também não faz parte da noiva. Então, as testemunhas de Jeová estão erradas em sua doutrina. A Bíblia diz claramente que eles são judeus e não gentios. Eles são servos de Deus, exatamente como aquelas virgens que são servas da noiva e do noivo. São servos de Deus, e o gentio nunca foi considerado servo. Nós somos filhos e filhas, não servos. Mas, como eu disse, aquelas virgens da parábola são servas. Outra coisa que nós também precisamos considerar é que uma Umbanda sempre nos fazia lembrar da esposa gentia de José, que ficava à parte no palácio enquanto ele se revelava para os seus irmãos. Eu já mencionei essa figura antes, estamos tocando nesse assunto mais uma vez. José depois se revelava aos seus irmãos para cuidar deles. Uma Umbanda usava isso como um tipo para ilustrar a ocasião em que, após o arrebatamento da noiva, quando a noiva estiver lá com Cristo, quando nós estivermos lá com Cristo, o Cristo ele vai descer, vai nos deixar lá na casa do Pai e vai se revelar a Israel para resgatar aqueles judeus remanescentes. Vamos ver como o profeta tratou disso. Lá no 5º selo. Os 144.000 nasceram na sua ausência, porque o Cristo estará lá nos céus com a noiva já arrebatada, enquanto ele estava longe para obter a sua noiva gentia. Ainda que tenham tentado se livrar de José, sua graça se estendeu a eles. Ainda que eles tenham tentado se livrar de Jesus, ele ainda volta a se aproximar, porque eles estavam cegos. E lhes dá a cada um uma veste branca, e ele irá levá-los diretamente para o lar de qualquer maneira. Não faz nem um pouquinho de diferença, porque ele já disse: eu salvarei a todos eles de qualquer maneira. Foi uma promessa, os dons e os chamados são irrevogáveis. E veja, é exatamente isso aqui que nós vemos nessa parábola das virgens. A noiva já está com o noivo, não é isso? Porém, ela se encontra ali fora de cena, não aparece muito, porque exatamente como a esposa de José, que está lá no palácio, enquanto o noivo chama as damas de honra da sua esposa, para que depois, em seguida, elas se unam a eles, ao noivo e à noiva. Podemos até a própria figura do casamento judaico para você ver dessa forma. Porque eu disse que depois que o noivo ia até a casa da esposa para casar-se com ela, então as donzelas seguem o noivo e a noiva no seu cortejo até que ele leve a esposa para a casa que ele fez para sua esposa, para ambos morarem. Você pode até pegar disso um tipo do que vai acontecer. Porque o noivo vai estar lá na casa do pai, como disse uma Umbanda, vai deixar a noiva gentia lá, e ele vem para buscar as virgens dela, que são os judeus. Então os judeus são regenerados, são salvos, e ele leva e os une lá na casa do pai. Depois da casa do pai, ele leva a nós, a sua noiva, a rainha, até a casa que ele vai preparar para morar com ela. Onde é que vai ser? Aqui, no reinado milenial. É aqui no reinado milenial que nós vamos viver com o nosso rei. E as virgens, né, as virgens sábias, melhor, são o remanescente judeu, é o reinado judeu que vai ser também instituído, assentado sobre a terra. Foi assim que uma Umbanda ensinou. Vamos lá para a mensagem, a festa das trombetas. Recorde, a noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. E José despediu tudo que estava ao redor dele e se fez conhecido aos seus irmãos, as virgens sábias. Vê? A sua esposa e filhos, eles estavam no palácio, quando ele retornou para se fazer conhecido aos judeus. O que é isso? É o esposo chamando as virgens sábias. Aí está a expiação, aí está o som da sua trombeta. Agora, vamos ver como é que uma Umbanda explicou isso com mais detalhes no livro das Eras. Vamos ver lá. Uma exposição das 7 eras, a partir da página 27. Agora, voltando à história de José encontrando-se com seus irmãos. Você se recorda que nem todos os irmãos vieram. José sabia disso e insistiu que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não poderia se dar a conhecer a eles. Finalmente, eles trouxeram o que estava faltando, que era o pequeno Benjamim. E ele vai dizer daqui a pouco que esse Benjamim tipifica os 144.000 judeus remanescentes que vão ser salvos. Foi o pequeno Benjamim, o irmão germano de José, que incendiou sua alma. E quando o nosso José, isto é, Jesus, vier as pessoas que têm guardado os mandamentos de Deus e que têm voltado para a Palestina, sua alma se incendiará.
O pequeno Benjamim tipifica os 144 mil israelitas provenientes de toda a terra que tem voltado para a Palestina para a sua redenção. Eles se encontrarão lá prontos para receber aquele ao qual conhecer corretamente a eterna vida, assim como aquelas virgens sábias estavam prontas, preparadas, com azeite em suas vasilhas. Eles dirão: este é o nosso Deus, por quem temos esperado. Então eles verão aquele a quem traspassaram, e eles chorarão desalentados. De onde vieram estas horríveis feridas? Como isto aconteceu? E eles plantearão e chorarão, cada família à parte, cada qual à parte na agonia da dor. Se você observar aqui, Mambana está citando a escritura de Zacarias 12:10. E se você ler do versículo 10 até o versículo 14, o que você tem ali nessa escritura é um resumo da conversão nacional do povo judeu. É disso que está tratando ali aquelas passagens de Zacarias, e é exatamente disso aqui que o Mambana aqui está falando. Israel será salvo como uma nação. Agora, onde estará a igreja gentia enquanto Jesus está dando-se a conhecer aos seus irmãos? Recorde que a noiva de José com os 2 filhos estavam no palácio, pois José tinha ordenado que todos me deixem, façam-nos todos saírem diante de mim. Portanto, a noiva gentia estava escondida no palácio de José. Aonde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para dentro do palácio. A noiva será retirada da terra. Ela será arrebatada antes da grande tribulação a encontrar seu Senhor nos ares. Por 3 anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, ele retornará, deixando sua noiva na casa de seu pai, enquanto se dá a conhecer aos seus irmãos. Veja, é por essa razão que naquela parábola das virgens, a noiva não aparece ali, porque ela está na casa do pai. Mas depois o noivo chama pelas virgens para fazer companhia a ele e a sua noiva. Neste mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados, então, enviam suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Veja, Mambana disse no 5º selo que esses 144 mil serão martirizados. Se não todos, talvez a grande maioria. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem. Isso é o noivo chamando as virgens. Com seus poderosos exércitos. Quem são esses? Os companheiros do noivo. Para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer seu poder, mas também, ao verem suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar na agonia do terror e temor. Assim como fizeram seus irmãos de outrora quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas como José disse, não fiquem zangados com vós mesmos, com vocês mesmos, está tudo bem, Deus estava em tudo isso, ele fez isso para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. Por que os judeus rejeitaram a Jesus? Por quê? Você já entendeu, eles foram cegados para que a mensagem da graça chegasse a nós gentios. Deus estava em tudo aquilo. Foi a única maneira pela qual ele podia trazer à luz a noiva gentia. E se ainda estão endurecidos, é porque ainda há alguns entre os gentios para ser salvos. Quando o último gentio for salvo, então é removido o véu de Israel. Lembra que o Mambana disse isso? Estudamos no outro estudo. Então, ele morreu na cruz para conservar a vida da igreja gentia. Agora, esses 144 mil não estão na noiva. Claro, na parábola aquelas virgens não se casam com o noivo. Ele está já casado ali com a sua esposa. Não é isto? Em Apocalipse 14:4, eles são chamados virgens. Os 144 mil judeus remanescentes são virgens. Por que isso? Porque aquelas virgens remanescentes da parábola é um tipo deste povo aqui remanescente que vai ser salvo. São virgens. Eu creio que a essa altura você já está entendendo. Depois essas virgens se unem ao cortejo do noivo e da noiva. E segue o cordeiro para onde quer que vai, com a sua noiva também. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres mostra que são eunucos, Mateus 19:12.
Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles eram servidores, exatamente como as virgens sábias da parábola. Note que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Como aquelas donzelas, as tuas donzelas do Salmo 45 serão chamadas à tua presença. Mas não são chamadas para sentar no trono junto com o rei e com a rainha ali. As virgens sábias não se assentam no trono. É isso que o Mambran está dizendo. Israel não vai se assentar no trono como a noiva de Cristo, porque não fazem parte da noiva. As virgens da parábola não se casam com aquele noivo. Não, eles não estão na noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. Então todo Israel aqui será salvo como uma nação. É isso que o Mambran aqui está dizendo. Quanto ao noivo, ele realmente não se casa com essas virgens porque elas são companheiras da noiva, são súditos do reino, se é correto usar essa palavra súditos, são as suas servidoras. Da mesma maneira como o remanescente judeu, que será salvo, não será visto como a esposa do cordeiro, mas vai estar ali com o cordeiro e com a sua rainha no reinado milenial. Então veja, queridos, com isso aqui nós podemos concluir que, embora o Mambran se detivesse apenas em um único sentido que ele deu para essa parábola das virgens, o que ele ensinou com aquela conotação que ele deu não entra em conflito nenhum com outro significado possível que esta parábola poderia ter. E enquanto alguns estudiosos tentam escolher uma única interpretação, eu, na verdade, consigo criar uma harmonia entre as duas. As duas conotações estão corretas. E elas não entram em conflito uma com a outra, desde que você não faça nada que fale ou que venha de encontro ou contra alguma escritura ou alguma verdade doutrinal, algum ensino doutrinal. Mas tudo que o Mambran falou sobre esta parábola, a forma como ele colocou, é bíblico e está correto. E o que nós fizemos aqui foi apenas confirmar para você aquilo que o próprio profeta disse, que as escrituras, isso vai incluir também as parábolas, têm um duplo sentido. Tem duas formas de você interpretar. Eu sei que eu mencionei isso em outros estudos anteriores e agora estou dizendo, mas eu vou citar aqui alguns sermões onde o Mambran trata disso. Mensagem que não temos traduzida, lagarta, locusta, gafanhoto, pulgão de 53. Agora, esta profecia, é claro, como todas as outras profecias, possui um significado composto. Toda profecia tem um significado composto. Uma profecia às vezes tem um significado natural, ela então tem um significado espiritual. Outra mensagem, Abraão e sua descendência após ele. Eu me aproximo das escrituras do ponto de vista de um tipo, e mais como um tipologista para tipificar o que foi e o que vai ser, porque nós sabemos que as escrituras, cada uma tem um significado composto, cada uma. Rainha de Sabá 53. Todas as escrituras possuem um significado composto. Qualquer estudante sabe isso. Por exemplo, em Mateus 3, vai dar um exemplo aqui para você. Quando ele disse, para que se cumprisse do Egito, chamei meu filho, se você for acompanhar a referência a isso, era o seu filho Israel. Mas isso também pertencia a seu filho Jesus. As escrituras possuem um significado composto. Dentro do contexto lá do livro do Antigo Testamento, não sei se é Oséias, agora não lembro, lá diz, né, do Egito chamei meu filho. Ou seja, o povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito. Mas o autor de Mateus se sentiu guiado e divinamente inspirado por Deus para pegar aquela figura do filho e dizer que era também Jesus. Porque Jesus estava no Egito com seus pais durante o tempo que Herodes perseguiu aquelas crianças, aqueles filhos. Então ele se sentiu guiado e dirigido por Deus. Mas o contexto não fala do filho de Deus. Mas Mambran diz, ela tem uma dupla conotação. Portanto, só o que nós fizemos aqui foi tentar mostrar para você na prática como se aplica isso aqui. Então, se alguns entendessem essa observação em particular aqui que o Mambran fazia das escrituras, principalmente os seus críticos, eles pensariam talvez duas vezes antes de chamar o Mambran de falso profeta. Só porque às vezes ele pegava uma escritura e dava uma adequação que normalmente não era seguida pelas escolas aí de seminários teológicos, mas que com certeza, seja lá o que for a adequação que ele fez, seguiu ali uma divina inspiração que foi dada a ele por Deus. Então, vamos lá, voltando para esse tema aqui. Veja que todo Israel, então, poderia ser visto como virgens, ou seja, como pessoas justas, santas, boas, mas somente um remanescente é que poderá ser salvo por causa da eleição, por causa da predestinação.
E a partir do momento em que a cegueira destes for erradicada, o reino de Israel, segundo Umbanda, vai ser estabelecido sobre a terra, junto com a noiva de Cristo no milênio. Quinto selo. O reino judeu há de ser estabelecido na terra. Meus queridos, poucas igrejas falam disso. Principalmente as igrejas aí ditas pentecostais. Elas não estão tratando disso, não ensinam dessa maneira. Mas o profeta de Deus ensinava. Você sabe, João disse que o reino estava lá, veja, para ser estabelecido. Agora, este é o reino do Evangelho, veja, mas o reino dos judeus será pregado por estes dois profetas, melhor. Portanto, o reino da terra aqui, o reino dos céus é pregado aos gentios. E o reino daqui na terra há de ser estabelecido no milênio, depois o milênio para os judeus. Festa das trombetas. Por que eles não receberam isto? Por que os judeus não receberam isto? Eles eram homens justos, eles eram homens bons, eles eram homens santos, eram virgens, mas eram nécios, e eles eram todo tipo de pessoas. Mas para quem está predestinado a ouvir a palavra, aqueles que recebem o seu selo. E como você sabe se é a palavra, cada um diz isto. É a promessa da Bíblia. Amém. Então veja, nós entendemos que podemos ver que a mensagem dada àqueles 144 mil judeus por Moisés e por Elias é o que vai tirar os judeus do seu judaísmo e os levará para Cristo. A festa das trombetas. Veja, não será alguma organização que descerá lá embaixo e chamará os judeus. Serão dois homens, Moisés e Elias, ambos profetas. Embora a Umbanda chegou a dizer que esses profetas pudessem ser os mesmos do Antigo Testamento, o Moisés e o Elias do Antigo Testamento, lá em Perguntas e Respostas sobre os selos, na pergunta número 10, se não me engano, a Umbanda disse que poderia ser, na verdade, homens que tinham unção daqueles profetas. Estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o espírito deles, assim como Eliseu foi ungido com o mesmo espírito que estava sobre Elias. Então essa questão ficou um pouco meio que em aberto. Há um mistério em torno disso aí ainda. Então, de qualquer maneira, é eles que levarão os judeus a crer no Evangelho de Cristo e não para praticar o judaísmo. Outra vez a festa das trombetas. Recordem, a noiva gentílica é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas tradições, a noiva. Da mesma forma que estes profetas tiraram os judeus do judaísmo para Cristo. Aqueles profetas vão fazer isso, não vão pregar judaísmo. A expiação, mas as virgens nécias vão ficar com o judaísmo. E os gentios já conhecem a expiação. Então, nesse caso, quem seriam aqui então as virgens nécias, como eu tenho dito? Os judeus que recusaram receber a mensagem do Moisés e do Elias e que vão persistir no judaísmo. Outra vez aqui a festa das trombetas. E ao mesmo tempo, agora, logo que esta igreja, a noiva é reunida, ela é levada. E aquele mistério do sétimo selo, ou sétimo selo, o mistério acaba. E os judeus são chamados através do mistério da sétima trombeta. O que são esse mistério da sétima trombeta? São dois profetas, Elias e Moisés. E na parábola poderia ser tanto aqueles que clamaram, eis, encontrem o seu noivo, ou encontrem o noivo, vinde contra o noivo, como também pode ser aqueles vendedores de azeite. E eles voltam, e aí está onde os pentecostais fazem toda a confusão. Eles estão esperando pelo acontecimento de algo, e a igreja já partiu, e isso aqui é para os judeus. Então observe que o Umbanda disse que os 144 mil, que conforme nós vimos também são virgens, serão chamados sob o mistério da sétima trombeta, o qual será o equivalente também ao mistério do sétimo selo, que é para a igreja gentílica, onde os trovões foram revelados. Vamos ver isso. A festa das trombetas. Parágrafo 155. Observe agora exatamente a continuidade da escritura, exatamente a mesma. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. O que o sétimo selo foi para nós é o que a sétima trombeta será para os judeus. E nós sabemos que no sétimo selo havia os trovões e que soaram e que, conforme disse o Umbanda, era a revelação dos mistérios que estavam em todos os selos e que está em toda a Bíblia e que é o que nos preparou para o arrebatamento. A mensagem que nos prepara, que nos dá a fé de arrebatamento está no selo, está nos trovões.
Então, da mesma forma, há algo que tem que ser revelado nos trovões para esses judeus. Não tem trovões só para a igreja gentílica. Não presumais de vós mesmos. Há algo de misterioso dos trovões que é para Israel somente. E eles têm que receber a sua fé de arrebatamento ali para que eles sejam selados, os 144.000. Eles vão ter o equivalente da sétima trombeta como nós tivemos do sétimo selo para nós. É isso que o Umbanda está dizendo. Então veja, ainda sobre essa parábola das 10 virgens, você lembra que o noivo apareceu à meia-noite. Eu creio que você já conseguiu se inteirar das duas possíveis conotações que pode ser atribuída a essa parábola. E eu repito, embora uma Umbanda, se ele tivesse apenas um sentido, isso não anula o outro sentido possível que essa parábola tem. Então, talvez se uma Umbanda conhecesse essas traduções que eu mostrei, onde fala do noivo e a noiva, o esposo e a esposa, ele até poderia até mais facilmente expor os dois sentidos, ou até teria optado por algum outro. Porém, isso não faz diferença, porque, como eu disse, tudo que ele expôs para nós é bíblico, foi aquilo que Deus revelou para ele, e está biblicamente correto, então tudo está dentro do seu fundamento escriturístico. Mas, levando em consideração essa conotação que o Umbanda deu para aquela parábola, ele mencionava que o clamor da meia-noite também poderia ser chamado de o clamor da sétima vigília, que é o alarido que desperta as virgens sábias, que é o tipo da noiva de Cristo. E essa sétima vigília, ela também seria um tipo da sétima era da igreja gentílica. Ele fazia essa comparação. Então, esse clamor, o alarido, é uma mensagem que seria pregada para aqueles que serão arrebatados e que pertencem à noiva. E o Umbanda também chamava esse mesmo alarido de a mensagem do entardecer. E o Elias de Malaquias 4 seria o quê? Um mensageiro do entardecer. Então, a mensagem para a noiva gentia é a mensagem do entardecer. E o entardecer é quando o sol se põe no oeste. Mas, considerando também essa outra conotação para essa mesma parábola, nós lembramos que após o entardecer, o que vem? Vem a noite. Chega a noite até tudo escurecer. Então, também nós poderíamos dizer que a mensagem do entardecer foi o alarido para a noiva gentia, e que o alarido da meia-noite, ou o clamor da meia-noite, porque no grego, alarido e clamor são palavras diferentes. Então é bom distinguir clamor e alarido. O clamor da meia-noite seria a mensagem entregue para o remanescente de Israel, que será salvo. Porque você entendeu que aquelas virgens é um tipo também dos judeus. Então, no entardecer, o Elias vem para os gentios, mas quando a noiva então gentia é levada, recebe a mensagem, é a vez do Elias dos judeus aparecer e trazer a mensagem à meia-noite para as virgens sábias, o remanescente das virgens. Porém, entenda que o Umbanda também pregou para a noiva gentia a mesma mensagem da meia-noite. Ele pregou. Mas como, irmão Jorge? Agora você está me deixando confuso. A mensagem da meia-noite é para os gentios ou é só para as virgens lá sábias, para os judeus? É para ambos, porque a mensagem é a mesma. A mensagem que o Elias dos gentios pregou para nós, da igreja gentílica, será a mesma mensagem que o Elias dos judeus pregará para os judeus remanescentes. Porque é Cristo, eles não vão pregar judaísmo. É a mesma mensagem. Então você pode dizer que o Umbanda também pregou a mensagem aí da meia-noite. Ele também pregou isto. A mensagem, tanto para a noiva como para as damas de honra, são a mesma. As virgens da noiva são a mesma mensagem. Porém, será em tempos diferentes. Será em dispensação diferente. Se o Umbanda tivesse pregado a mensagem para os judeus, que mensagem ele ia pregar? A mesma que ele pregou para os gentios. E será a mesma mensagem que o Elias judeu vai pregar para eles. Então, se os judeus de hoje rejeitassem a mensagem do Elias gentio, eles também teriam que rejeitar aquela mensagem. Mas nós entendemos que eles estão sendo cegados por enquanto. Por isso que eles têm que rejeitar essa mensagem. Então, é interessante você recordar que na noite em que os filhos de Israel, lá no Egito, estavam preparados para partir, eles precisaram colocar uma espécie de sinal selo nos umbrais das portas, nas vergas, que era um selo, praticamente um selo, um sinal, o sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse, poupasse os seus primogênitos. E isso foi quando? Isso foi à meia-noite. À meia-noite o anjo da morte passou e a casa que não estivesse preparada com tal sinal viria o seu primogênito morrer. Então quem não estivesse preparado é como se fosse aquelas virgens nécias. As que estavam preparadas é como as virgens sábias, que à meia-noite esperaram. E foi à meia-noite que
aquele anjo passou. Êxodo 11:4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito faraó, que haveria de sentar-se. Êxodo 12:29. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Então, o povo de Israel, que estava de prontidão, à meia-noite, para deixar o Egito, tão logo o Senhor surgisse ali para livrá-los da morte, poderia também muito bem ser tipificado por aquelas 5 virgens sábias que estavam prontas para encontrar-se com o noivo quando o clamor da meia-noite veio para elas. E assim teve todo filho de Deus, tem que se preparar. Tem que se preparar e guardar a sua palavra até aquele momento. Então, da mesma maneira como no Egito, Israel teve um sinal para poupá-lo da morte, os 144 mil também receberão o seu sinal, a fim de serem salvos quando a ira do Senhor pisar sobre a terra. E quanto àquelas virgens que não estavam prontas, quando aquele clamor da meia-noite soou, o que levou a perder o seu encontro com o noivo e a noiva, isso é um tipo dos judeus que vão sofrer a morte e a perdição eterna quando o anjo da morte passar por Jerusalém, que espiritualmente, diz lá Apocalipse, será comparada a Sodoma e Egito. Porque o anjo da morte passou lá no Egito, mas os que estavam com selo foram separados à meia-noite. Aqui na terra, a Jerusalém lá será comparada a Sodoma e Egito, mas o anjo da morte vai passar, mas quem tiver o selo, quem tiver preparado, as virgens que estiverem preparadas, serão poupadas. Agora veja, por que eu digo tudo isso? Porque o Umbanda comparou as duas coisas, ele juntou isso. Ele comparou aquele clamor da meia-noite que aprontou os judeus para saírem do Egito com o mesmo clamor dado às virgens para irem de encontro ao noivo, mostrando que o clamor da meia-noite é exatamente o mesmo, tanto para Israel natural quanto para a igreja espiritual, nós, a noiva gentia. Mensagem que não temos traduzida: pela fé Moisés. Quando Israel se preparou à meia-noite, eles tinham tudo o que eles possuíam neste mundo, arrumado e pronto para ir. Estavam preparados. Põe os seus calçados, põe as suas roupas, prepare-se para sair. À meia-noite vai vir o anjo, estejam prontos para sair. Deus, envia-nos um avivamento assim. Nós arrumaremos tudo e nos prepararemos para partir. O clamor da meia-noite é uma vinda, sair para encontrá-lo. É melhor você ter tudo arrumado. É melhor você não ter nada deste mundo atraindo você de volta. Qualquer corda para te segurar. Arrume-se. Vamos nos aprontar. Estamos partindo. Veja, a mesma figura ali do clamor da meia-noite para os judeus, o profeta disse, é também para nós. Nós também temos que ser como aquelas virgens sábias. Apronte-se, prepare. Porque você não sabe a hora que o noivo vai vir para buscar. Então aqui está correto. Então, de qualquer maneira, tudo isso se aplica tanto para Israel como também para a noiva gentílica. Se o irmão Branham tivesse pregado para os judeus, o que ele pregaria? A mesma mensagem que ele pregou para nós. E é a mesma mensagem que os judeus vão ouvir. Mas, irmão Diógenes, tem um profeta aí dizendo que a mensagem dele, irmão Diógenes, é a mensagem do clamor da meia-noite. Porque depois dele teria que vir outro profeta. E ele cita o Umbanda. O Umbanda disse, depois de mim terá que vir outro profeta. Claro, o Umbanda disse isso. Depois que ele partisse, teria que vir um outro, teria que vir um Josué. Mas ele disse que é o Espírito Santo. Josué é o Espírito Santo. Esse é o outro que teria que vir depois dele. Não espere um outro profeta, uma outra mensagem que vai te dar o clamor da meia-noite. Eu te disse, William Branham era o Elias dos gentios. E ele pregou a mesma mensagem que o Elias dos judeus vai pregar para eles. Então a mensagem da meia-noite está nessas mensagens do irmão Branham que você lê, que você ouve, que você estuda. Ali está o clamor da meia-noite para você também. Dentro daquela conotação que ele apresentou. A mensagem da meia-noite já está nas fitas, meu querido. Você não precisa de um outro profeta, de um outro Josué para te revelar algo. Não, eu tenho ministério. Isso é Janes e Jambres. Isso é personificação. Isso é um subterfúgio para tentar enganar os incautos. Tudo que você precisa fazer é como aquelas virgens sábias, aprontar-se, ficar com todo o azeite, com toda a mensagem, receber tudo o que você tem da revelação deste dia, receba, aceite e prepare-se, esteja arrumado, esteja pronto. Mantenha-se firme e alerta para você não ser confundido. Então, já para encerrar nosso estudo, o Espírito Santo ele revelou para o irmão Branham que Israel
não receberá sua salvação por intermédio de algum trabalho missionário de uma igreja, do ministro, quem quer que seja. Mas Israel vai ser salvo em um dia quando o próprio Cristo vier para socorrê-los. A marca da besta de 61. Um dos irmãos lá no tabernáculo, um irmão judeu, tem tentado entrar em Israel todo esse tempo, tentando fazer algo pelos judeus. Ou seja, pregar o evangelho para eles, pregar a mensagem para os judeus. Mas isso não é possível. Porque Israel só será salvo como uma nação depois que o último gentil entrar no reino dos céus. Foi isso que Mamã nos ensinou. Disse que ele queria ganhá-los para o Senhor. E ele veio ao tabernáculo outra manhã, ele levantou quando a unção estava correndo e ele disse: Irmão Brana, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como poderei alguma vez entrar em Jerusalém? Tenho tentado de todos os modos. Eu disse: eu não saberia o que lhe dizer. Irmão Brana não tinha resposta. Mas naquele instante o Espírito Santo se moveu, né? Deus ungiu o seu profeta, lhe deu uma revelação inspirada e disse: não é assim, porque Israel nascerá num só dia. Ele está falando do que aqui? Da conversão nacional do povo judeu. Num só dia virá a conversão deles. Não será evangelizando um pouquinho aqui e ali. Há os judeus que se convertem, mas a palavra fala de algo mais do que isso, né? Zacarias 12, né? Sempre, nós estamos próximos disso. Então veja, para comprovar mais uma vez que o Mambrano não concordava com aquela teologia da substituição que olha para a igreja gentílica como sendo aí a Israel espiritual, o Mambrano não concordava muito com isso. Ele diz aqui na mensagem: o Cristo identificado em todas as eras. Não temos traduzido. 1º de abril de 64. Israel foi salvo como uma nação, mas você será salvo como um indivíduo. A noiva é salva como indivíduo, um aqui, um ali, mas os judeus, num só dia, disse o Mambrana, serão salvos. Então, quando isso acontecer, o reinado milenial vai ser estabelecido e os judeus vão chamar o Cristo de filho de Davi. É isso que ele disse. Na carta áudio para o irmão Liveio, o Mambrana disse isso. Bem, isto que ele será no milênio para esses judeus. Tu, filho de Davi. É assim que os judeus vão chamar o nosso esposo. Então, quanto àquela parábola que nós mencionamos no primeiro estudo, lembra? Da figueira estéril? Ela não ficará estéril para sempre. Aquela figueira que teve que ser cortada porque não deu frutos, um dia, meu querido, um dia, essa figueira, Israel, vai frutificar. Ela realmente e finalmente ela frutificará. Porque ela vai confessar Cristo. Ela vai confessar Jesus como seu Senhor. Nós lemos aqui as palavras de Mambrana no livro das Eras. Mas nós temos também uma palavra, uma escritura, que eu quero mostrar aqui, embora possa ser uma pequena adequação, uma adaptação que eu estou fazendo, mas vai ilustrar esse pensamento que eu estou apresentando para vocês, que vai acontecer no milênio. Joel 2:22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A figueira, quem é a figueira? Israel. A figueira e a vide, quem é a vide? A noiva. Os filhos da eleição segundo a graça. A figueira e a vide produzirão com vigor. Naquela parábola, a figueira não estava dando frutos. Mas há uma palavra que diz: um dia, a vide e a figueira juntos vão produzir, vão frutificar. Isso vai ser quando? No milênio. A figueira e a videira vão produzir e vão dar seus frutos juntos. Eles frutificarão para o Senhor juntos, como uma só família. O povo de Deus. Aquela figueira, que outrora era estéril, finalmente frutificará. Leio isto aqui e encerro. Isaías 27, verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Um dia, essa figueira vai frutificar para Deus. Amém, meus queridos? Eu espero que esse estudo que nós trouxemos tenha ajudado um pouco você a compreender tudo isso. Logo abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar aí o link do texto, onde você possa ler tudo, examinar com calma e fazer suas próprias pesquisas. E eu sinceramente espero que esse texto possa ajudar a estimular nossos irmãos, em especial os ministros da mensagem, a se interessarem um pouco por esse tema,
Porque muitas coisas mais eu creio que poderia ser dito sobre Israel, sobre a nação de Israel que vai ser salva. Muita coisa que o profeta falou. Você também poderia agregar suas próprias colocações. Você, ministro, tenha esse cuidado, meu querido. Você, ministro da mensagem. Fale de Israel para a sua igreja. Há um espírito aí tentando fazer o povo ser pró-árabe e rejeitar o povo de Deus. Mas você sabe que é uma promessa. Ele disse: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, não deixamos esse espírito antissemita entrar em nossos tabernáculos. Vamos falar de Israel. Vamos falar deste povo que tem bênçãos, que tem promessas. Deus nunca rejeitou completamente esse povo, porque os dons e as chamadas são irrevogáveis. Amém, meus queridos? Que o Deus de Israel te abençoe. Shalom.